10 anos. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Com Brasil Debate, uma mesa repleta de personalidades para debater as principais notícias do dia, através da Com Brasil, canais 28 da Oi TV e da Sky. Quem assiste pela capital paulista, assiste pelo CNU, canal universitário, pelos canais 11 da NET e 10 da Vivo TV. Eu quero começar saudando a vereadora Sandra Tadeu. É uma alegria recebê-la no nosso debate de hoje. Olha, a alegria é minha. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigada, Fernando. Boa noite também aos meus colegas aqui de bancada hoje. A senhora já fez uma crítica aí às notícias do dia que eu falei que a senhora quer debater. Pode Então, falar. acho que faz uma semana que eu estive aqui. Isso. E as mesmas notícias de hoje são as mesmas Da semana passada. A não ser o 2-0 em cima da Argentina. Ah, é. Aí, Fora valeu, isso, essa fora é a boa isso, notícia. Fora isso. Não, essa é a boa debates, notícia. nós vamos querer saber aqui dos telespectadores que nos acompanham, dos nossos debatedores, se eles acham ainda, corta pra cá, por favor, que... Ó, você viu... agora cortou. É que eles falaram que o meu salário é dobrado, né? Como apresentador e como diretor. Não, eu quero saber dos senhores o seguinte: se a seleção brasileira precisa ou não do Neymar. Já já vocês falam sobre o tema, mas eu também quero saudar Márcio Nakashima, deputado estadual pelo PDT. Boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui pela primeira vez, né? Espero que seja a primeira de muitas. É isso aí, vai ser uma alegria. Consegui trazê-lo. Olha, Ricardo Melão, deputado estadual pelo Novo, é uma alegria recebê-lo. A alegria é minha, Fernando, de ter uma amizade aí de longa data. Queria cumprimentar também o Lúcio aqui do meu lado, o Márcio, meu colega lá de Assembleia, e a Sandra. Tudo Isso bom? mesmo. Lúcio Maluf, uma alegria recebê-lo. Fernando, é uma satisfação renovada, né? Voltar a esse campo de debate plural, Aí esse ringue, né? Ringue democrático. Plural, democrático e independente. Isso é um programa que faltava nas televisões do Brasil e o retorno do debate à televisão nos enche de energia e de vontade de fazer coisas pelo nosso país. É uma alegria. E eu vou começar aqui com uma das notícias que, como disse a vereadora Sandra Tadeu, está acontecendo nas últimas semanas e muito, são as visitas do Moro ao Congresso, né? No Senado, agora na Câmara. Blindado na Câmara, Moro ironiza a oposição. Protegido por integrantes da base do governo que travaram um embate com membros da oposição, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, depôs ontem na Câmara. O ex-juiz foi irônico com congressistas, adversários, e voltou a criticar o vazamento de mensagens atribuídas a ele sobre a Lava Jato. Houve tumulto no fim da sessão. Aí eu fui buscar aqui uma das eventuais ironias, e aqui diz a notícia, né? Moro classificou o vazamento das mensagens de escândalo, fake, já afundado ou afundando, um balão vazio, e criticou o Intercept. Disse ter ficado com a impressão de que o veículo queria que fosse ordenada uma busca e apreensão. Aí, abre aspas. Talvez para aparentar uma espécie de vítima, um mártir da imprensa, ou coisa parecida, afirmou o ministro Sérgio Moro. Eu vou começar ouvindo a vereadora Sandra Tadeu sobre o tema de hoje, visita de Moro à Câmara e ironização ao tema Intercept. Bom, o pessoal já sabe aqui mais ou menos a minha opinião. Eu acho o seguinte: nós temos tantos problemas a serem discutidos e fica essa discussão à toa, se o Moro disse, se o Moro não disse, que isso é proibido, que isso não pode, é o juiz, é tal. Eu acho o seguinte: nós temos algumas metas a serem cumpridas no Congresso Nacional. Nós temos que fazer a economia crescer. Eu quero emprego, eu quero que a minha base lá na Zona Leste, na região de Itaquera, na região de Ermelino Matarazzo, Itaí Paulista, enfim, toda a região da cidade de São Paulo, ela tem que crescer. Eu não posso ficar com 18 milhões de desempregados. Agora, ninguém pode tirar o mérito dessa Operação Lava Jato. Já se diz, Operação Lava Jato. Operação, você não faz sozinho. Você tem que ter um grupo entrosado
com seus participantes. É que nem uma cirurgia, amigo. Você não vai lá na mesa cirúrgica só com o médico. Tem que ter Tem que ter o instrumentador, tem que ter o assistente que vai te ajudar na cirurgia, tem que ter as enfermeiras que estão correndo o campo, tem que ter um anestesista. Então, para mim, isso... Normal conversa, então. É conversa. Normal. Normal. Não existe Então, isso. agora deixa eu ouvir a opinião do Lúcio Maluf a respeito desse tema. Também para você, normal conversa? Não, Intercept, não, não. eu não acho normal. Eu acho que o juiz não pode escolher uma das partes para conversar sem conversar com a outra. O juiz não pode ser parcial. Ainda que possa ter até razões. Ele não pode, em hipótese alguma, nenhuma constituição do mundo, nenhum regimento judicial do mundo aceita a parcialidade do juiz. Em hipótese alguma, é crime. Ele não pode ser o juiz que conduz determinados processos e ser também algo criminalizado. Então, o juiz, independente aí do mérito, ele deve observar o direito, antes de mais nada, o devido processo legal. Ele não pode fugir disso e não pode se tornar parte. E juiz não é chefe de operação. O juiz é isento da operação. Ele não pode ser cognominado como chefe de operação, senão fica meio quadrilheiro. Então, o juiz, ele fica equidistante das partes e fala no processo. Não fala pela intercept ou por outra razão. Quando fala demais por aí e indica caminhos, o juiz torna-se parcial e perde a legitimidade do julgamento. Mas, não obstante isso, a solução é investigar. Ok. Da mesma forma que se investiga os outros crimes, esse também tem que ser investigado. E se realmente tem que ser punido, como qualquer cidadão brasileiro. Deixa eu ouvir a opinião do deputado Melão. Bom, Fernando, eu entendo o seguinte nesse episódio. Primeiro, houve um vazamento criminoso. Né? Se houve uma invasão hacker, seja lá o que for, foi um vazamento criminoso. Ninguém está discutindo isso. Já se parte do princípio que tudo é verdade, não sabemos. É um site que recebe de uma fonte que ele não identifica e coloca lá as mensagens, não sabemos se de forma editada ou não. Isso não foi descoberto. Tem uma investigação para entender isso. Já se leva como verdade tudo que está dito. Né? E, claro, a presença do Moro no Congresso, obviamente, a oposição está lá para armar o circo, a grande verdade é essa. Existe uma reforma na Previdência que é prioridade, né? Tem que ser discutida, ela é extremamente vital para o país e, infelizmente, esse tipo de distração só atrapalha e, muitas vezes, quem quer atrapalhar utiliza esses episódios que ganha a grande mídia para não fazer o que tem que ser feito e atrapalhar o atual governo. Deputado Márcio Nakashima, a sua opinião sobre o tema blindado na Câmara, Moro ironiza a oposição. Bom, Fernando, primeiro eu quero fazer um parênteses sobre a fala dos que me antecederam aqui. Eu concordo em gênero, número, grau com a vereadora. Eu acho que o país passa por um momento político muito ruim. A economia do país ela está extremamente ruim. Nós temos pautas importantes para que aconteçam e sejam votados, tramitados no Congresso Nacional. E nós estamos trazendo o ministro Moro para ficar dando depoimento de uma suposta conversa, porque nós vamos colocar aqui que é suposta conversa, porque isso tem que ser investigado e ajuizado. E aí, passar por perícias, porque eu me lembro aqui eu não quero fazer, não estou aqui defendendo nem o Moro, nem a oposição, nem a situação, nem fazendo qualquer tipo de defesa a governo algum. Estou dizendo que esse vazamento é um vazamento de uma fonte que não é dita. Ele é... Eu me lembro de uma fala do Green falando o seguinte, que alguns trechos não estavam jornalisticamente prontos para serem vazados na imprensa. O que é esse jornalisticamente prontos? Porque se a fala está lá, a fala tem que estar pronta. Tem que colocar o que foi colocado. Está posto nessa conversa vazada. E aí vamos colocar uma outra questão. Este vazamento se trata de um crime. Porque ele foi invadido, ele foi hackeado e o sigilo das suas conversas estão aí. Agora, falando sobre aquilo que o Maluf colocou aqui. Ou pode até ser falsos, né?
Exato. Você está falando que foi Por isso que hackeado. precisa ser Né? investigado. Por isso, Aí eu digo assim, não, o Nossa, próprio, é comum, o nossa, que seja próprio Moro investigado. falou, Sim, tem que ser. eu não sei se eu realmente chamei, por exemplo, os meninos do MBL de tontos úteis. Aí ele falou assim, se eu chamei, eu peço desculpas, mas eu não sei se eu chamei. Ou seja, talvez até algumas mensagens, se isso não for um hackeamento, podem ser mensagens produzidas, não é isso? Também. Então, é isso que eu falo. Nós estamos perdendo muito tempo. É um caso de justiça. Então, vamos entregar isso para a Polícia Federal, vamos entregar isso na mão do Ministério Público e do Judiciário para que realmente investigue, apure e julgue. Nós estamos perdendo tempo. O Brasil precisa avançar. E nós estamos com a pauta travada nessa questão, aquilo que a vereadora falou. As notícias de hoje, que nós estamos debatendo hoje, são as notícias que nós debatemos na semana passada. Exato. Então, o que avança? O que está sendo produzido? Nós estamos num país onde nós temos 20 milhões de desempregados. Na verdade, são 13 milhões de desempregados e 7 subempregados. São pessoas que estão trabalhando, estão sofrendo, estão ali, ó, à margem da sociedade, sem poder produzir, sem poder consumir, e a roda da economia não anda. Gente, vocês aí do Congresso, vamos trabalhar, vamos avançar. O Brasil precisa crescer. Não vamos parar com isso. Nós estamos politizando uma questão lá, trazendo para a política e deixando outras questões de lado, trazendo esse fato que nós não sabemos se é verdade ou não, se é mentira, e transformando isso num circo. Eu estou extremamente indignado com tudo isso que está acontecendo. Bem, eu vou aqui avançar nas velhas notícias de hoje. Não, porque eu ia perguntar o seguinte, quem é que nunca viu uma crise criada por uma fala ou uma manifestação nas redes sociais de um dos filhos do presidente? Vocês já viram isso? Mas todo dia, né? Então, não, Também. então agora eu vou... Toda notícia, Eu vou, um filho mas dele. eu vou fazer aqui a leitura da notícia e eu vou explicar para vocês algumas senhas do presidente Bolsonaro. Tá? Não, porque o telespectador que está acompanhando aqui, ele quer saber, né? Se não quisesse saber, né, não estava ligado na gente. Olha só, presidente respalda Heleno após crítica de filho. Em meio a uma nova saia justa criada por Carlos Bolsonaro, o presidente entrou em contato com o ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e manifestou respaldo a ele. A informação foi confirmada à Folha nesta terça-feira por 2 assessores presidenciais, segundo os quais Bolsonaro atuou para prestigiar o ministro e evitar que o episódio se transformasse em uma nova crise política em meio à tramitação da reforma da Previdência. Em público, o presidente evitou comentar o episódio. À noite, aí que vem a senha. Em público, o presidente evitou comentar, mas à noite, porém, apareceu ao lado de Heleno, general Heleno, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para acompanhar a partida Brasil versus Argentina pela Copa América. Nos bastidores, a crítica indireta do filho do presidente ao general foi condenada pela cúpula militar, para a qual ele insiste em causar desarmonia no governo de seu pai. E a crítica dele foi que ele teria feito um comentário de que o Gabinete de Segurança Institucional e a FAB seriam coniventes na questão dos 39 quilos de cocaína encontrados com o sargento da aeronáutica preso na Espanha, lá em Sevilha, né? Muito bem. Agora, qual que é a senha do presidente? Se alguém diz que ele está brigado com alguém, ele pega o cara debaixo do braço e leva num jogo de futebol. Ele fez isso com o Moro, agora está fazendo com o general Heleno. Então é o seguinte, se alguém falar mal de alguém e o presidente não levar em jogo de futebol, está ferrado, já está fritado. Agora, se ele levar no jogo, o cara pode ficar mais um tempinho. E eu vou começar perguntando para o deputado Milão, como é que você enxerga, como disse a vereadora, as velhas notícias de hoje se repetindo e o Brasil precisando avançar? Quero convidar o telespectador para participar pelo telefone DDD 11 95648, como a nossa emissora é 28, né? Então, 2828. 95648 2828. Deputado Melão, a palavra é sua.
Bom, os tweets do Carlos Bolsonaro não são novidade, né? Então são notícias antigas sempre. Mas dessa vez eu entendo que ele atacou um personagem muito estratégico do governo Bolsonaro e uma pessoa bastante competente que tem segurado bem aí muita coisa no governo. O general Heleno é um cara capacitado, é um cara extremamente inteligente, um cara muito bem formado. E dessa vez o próprio Bolsonaro fez questão de endossar também, alguns outros não, a gente entende os motivos. Mas não podemos, diante de toda a pressão que o presidente tem, diante de todos os problemas que o Brasil tem, diante tanto desse clima de instabilidade e de polarização, você não pode ter o filho do presidente jogando até contra o governo do pai, porque quando tem um incêndio, você não vai apagar jogando querosene. E é o que acaba acontecendo. E tantas questões importantes, você vê, eu imagino que a família Bolsonaro tem que entender, né, primeiro, não estão em campanha, estão governando. E a palavra deles agora tem muito peso. E não vai se refletir apenas entre seguidores, entre redes sociais, vai se refletir no Brasil, vai se refletir na Bolsa, vai se refletir na economia como um todo. Então, eu entendo que deveria já ter tido uma conversa entre família, né? O Carlos deveria, eu sei que ele tem todo esse instinto de proteção ao pai, mas começar a entender, a palavra tem peso, o governo precisa andar e tem reformas que são urgentes e muitas vezes um tweet desses inofensivos Mexe na bolsa. Mexe na bolsa, mexe na economia como um todo. Então, imagino que é uma situação que já não deveria ser mais notícia, Sandra. Não deveria ser mais esse tipo de notícia. Márcio Nakashima. Você tem toda a razão. Bom, eu já penso bastante diferente do meu colega do Milão. Eu já penso que esse tipo de tweets que, na verdade, trouxe o presidente Bolsonaro conduziu até Brasília ao cargo de presidente, eles são simplesmente, Milão, para camuflar exatamente toda hora se levanta um incêndio, são pequenos incêndios, porque são pequenos incêndios na base dos amigos ali, tá certo? E aquilo que o Fernando falou, coloca o fogo aqui, mas daqui a pouco ele coloca debaixo do braço e vai assistir o jogo de futebol e tá tudo bem, está resolvido. Esses tweets, para minha opinião, são exatamente para camuflar a falta de planejamento, a falta de governo, de um plano de governo, a falta de ação de tudo que já era para estar acontecendo no Brasil e ainda não acontece. É isso que está acontecendo. É toda hora. Acabamos de falar. É a notícia da semana passada que se repete essa semana e na semana que vem estaremos repetindo com os mesmos atores e o mesmo enredo. É isso que está acontecendo. É a falta de um governo atuante que tome a rédea e fala assim, eu vim para resolver e está aqui. Essas são as ações que o governo federal vem executando para alavancar a economia do Brasil, para acabar com o desemprego, para resolver o problema da educação, para resolver... E não é. E o que acontece é filho que briga com o pai, que briga com o amigo do pai, que briga com não sei o quê. E aí esse joguinho vai levando, vão passando o tempo e nós já passamos de 6 meses, tá certo? E nada acontece no Brasil. Vereadora Sandra Tadeu. Olha, na minha opinião é o seguinte, eu já tenho que concordar aqui com o Ricardo, com o Márcio também. Eu acho que o nosso presidente, primeiramente, ele tem que se postar como presidente da República. Bem. Eu mando aqui, o povo me elegeu para que eu possa melhorar a situação desse país. Isso é um ponto. Segundo ponto, ele se mostra uma pessoa muito assim, firme, que sempre esteve presente na educação dos seus filhos. Não me importa que meu filho seja senador, que outro meu filho seja deputado, que outro meu filho seja vereador. Eu acho que aí falta um pouco de posição familiar. Esses deputados, senador, vereador, eles que subam lá na sua tribuna e vão falando lá o que querem falar. Agora, se o governo acha que ele estará melhorando, como diz aqui o Ricardo, que isso está camuflando, na minha opinião, isso está prejudicando todo o nosso país. Porque mostra uma família desestruturada, uma família que não se entende, que não obedecem às ordens do pai, porque além disso ele tem que obedecer o personagem pai, que isso é uma família, e tem que obedecer a posição
que não tem nada a ver com eles. Ele é o presidente da República. É a grande e ele família, tem que ter vereador. as É a grande problemas família. familiares. Família O brasileiro família tem unida. todo dia com seus filhos. Toda família tem sempre uma hora lá que aparece algo diferente. Se nós todos, familiares, vamos colocar nas redes todos os nossos problemas, camuflar É isso, complicado, camuflar é. aquilo, eu acho assim, nós temos que botar o Brasil para crescer. Bem, bem. É isso que temos que fazer. Agora De- ficar brigando aí, porque é o Heleno, porque é o João, porque é o Fernando, porque é não sei quem, isso aí está ficando ridículo. E quem está perdendo com isso É o país. É o país e principalmente O próprio presidente. a pessoa do presidente Bolsonaro, que tantos brasileiros acreditaram e acreditam Tá ainda. caindo. Pode trazer Tá aqui uma água caindo. pra nós. Pera aí, deixa eu só saudar aqui, ó. Ó, vamos colocar aqui uma aguinha. Essa aqui agora. Vocês não estão com aquela Água marca benta. da Lindóia? Hã? Que não tem patrocínio, né? Nós precisamos de um patrocinador aí. Tá que nem a Marta, Pelo né? amor É de só água Deus. benta. A Marta É qual? só água Sim. benta. Não, a Marta, a jogadora. Ah, ela tirou o rótulo? Ela põe lá um adesivo, sei lá o quê. Ah, é? Vamos fazer propaganda Porque da eu Marta. acho justo o que ela fez. Lúcio Maluf, eu quero ouvir a sua opinião. Aí o Carlos Bolsonaro fez aí uma manifestação e teria colocado no primeiro momento o general Heleno em maus lençóis. Então, Mas depois o Bolsonaro, presidente da República, disse o seguinte, ó, calma que vai dar tudo certo, abraçou o ministro, Foi pro levou pro futebol. jogo. E ali, às vezes acaba em pizza, no nosso caso acabou em jogo, graças a Deus, 2-0, porque o general é pé quente. Isso sim, o general é pé quente. Heleno no Maracanã. Esse é o Isso aí. programa. Não, né? se a gente for fazer uma final, leva o general. E se não tiver outro incidente Olha, eu no meio, acompanho né? algumas posições já manifestadas do nosso deputado Nakashima, acompanhado do Ricardo. Então, mas eu divirjo um pouquinho só em entender que os filhos são desajustados com relação à família. Eu entendo completamente diferente isso. Eu acho que é uma família muito unida, com um projeto muito claro e que eles trabalham absolutamente orquestrados. Você acha que é combinado? arquitetados. Mas muito sim. combinado, não é pouco, muito combinado. Não existe isso do filho fazer tudo contra o pai, no poder, isso não existe na história. A não ser lá no tempo que assassinava o pai, coisa desse tipo. Não, mas hoje não, acontece não acho também. isso. Acho que eles dão voz, por exemplo, àquele Olavo de Carvalho contra os militares. Tem uma matéria dele aqui, Então, tem uma matéria dele. Quer que os caminhoneiros Exata- tomem o poder agora, ele já falou exatamente. isso já. Então, eu acho o seguinte, o que nós temos no governo hoje é uma questão, lamentavelmente, contra o avanço brasileiro, contra o nosso avanço, que é muito necessário. Nós temos um governo que não tem postura. Um governo que cada hora põe a camisa de um time de futebol e acha que isso é estadista. Um governo que não tem decoro, que vai no Twitter de qualquer hora, que fica o tempo inteiro parecendo que é coisa de molecagem. Um governo que não tem preparo, não apresenta um projeto, não apresenta uma proposta consistente, não tem como lidar com seus subordinados, não tem gestão do país. O país está à deriva. E, principalmente, nós estamos num momento que temos uma governança, ou falta de governança, sem qualquer sintonia com os avanços civilizatórios. O Brasil está indo para trás. Essa é a grande conclusão. Lamentavelmente, nós não apostamos no quanto pior, melhor. Nós gostaríamos que avançasse, que desse certo. Mas não podemos ficar 220 milhões de pessoas à mercê do Carluxo, do outro, ou do que ele postou, ou do Queiroz, ou da milícia. Ora, isso não é assunto, nunca deveria passar perto da presidência da República. Cocaína no avião. Ora, isso está faltando gestão, está faltando comando. Ou o projeto é outro que está por trás deste projeto e esse é só a parte aparente. Deixo a dúvida. Ok. Eu vou avançar nas notícias e agora veio uma notícia Nova. que não sei o que é, não. Ela é antiga, mas essa aqui eu acho que é importante, porque ela é de mais de 10 anos atrás. Olha que louco, hein? Ela começou, toda a história aqui, em 2009. E agora teve um desfecho e diz respeito à liberdade de imprensa, que é o que nós estamos exercendo aqui na plenitude, cada um com as suas opiniões.
Juiz nega mérito de ação que levou à censura do Estadão. O juiz Atalá Correia, da 12ª Vara Civil de Brasília, julgou improcedente a ação do empresário Fernando Sarney para amordaçar o Estadão e impedir o jornal de noticiar informações sobre escutas telefônicas da Operação Boi Barrica. Foi nessa ação que o Tribunal de Justiça do DF ordenou liminarmente, em 2009, a censura ao jornal, que perdurou por 9 anos até ser derrubada por decisão do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo em 8 de novembro de 2018. E aí, finalmente, o juiz então julgou improcedente o pedido de Fernando Sarney para atar aí a voz, a boca do jornal Estado de São Paulo. Então, demorou 9 anos para que isso pudesse acontecer. Aconteceu, como diriam na minha época, aconteceu, virou manchete. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito do tema. Eu vou tomar a liberdade de ouvir o deputado Melão, porque, creio eu, seja aí, não somente ele, mas o seu pai também, o João Melão, um representante desse espírito da imprensa livre, né? Sempre foi um defensor. Eu queria te ouvir a respeito desse momento, que eu acredito que seja uma decisão, parece que é uma pequena decisão, mas eu acho que ela tem um grande significado na representação da imprensa livre que o país precisa para poder avançar. Com certeza. Você não tem país civilizado, país que funcione sem imprensa livre, sem liberdade de imprensa. Isso tem que ser um direito extremamente garantido. E, né, como você mesmo mencionou, meu pai foi articulista do Estadão anos a fio, acho que mais de 30 anos articulista do Estadão, sempre teve liberdade, né, para colocar a opinião dele, manifestar nas colunas do Estadão, que era muito importante para esclarecimento, e o quanto valoriza isso também dentro do Estadão. Isso é uma coisa antiga. E surpreende agora, né? Primeiro, a morosidade da justiça para tomar essa decisão. Foram quantos anos de censura? 9 anos, né? 9 anos de censura, como foi mencionado aí. Que é um absurdo. Só para fazer um paralelo aqui, inclusive com meu pai, que era do Estadão, o próprio José Sarney processou meu pai num artigo que ele fez, onde ele usou um termo ali, eu nem me lembro qual era, mas foi um exagero também, processou meu pai no âmbito civil e criminal por causa de um artigo que ele fez criticando o José Sarney, que ali foi mais rápido o julgamento, o juiz deu ganho de causa ao meu pai. Então você aplaude 2 vezes a decisão judicial. Então 2 vezes, aplaudo 2 vezes, pode ter certeza. Deputado Márcio Nakashima, suas considerações sobre a vitória que recebe o Estadão da Justiça sobre a liberdade de imprensa. Bom, a liberdade de imprensa ela é necessária em todo o país democrático. Isso não resta a menor dúvida. Eu acho que é acertada a decisão, né? Mas eu preciso fazer algumas considerações, por favor, em relação à boa imprensa e à má imprensa, né? Eu acho que hoje a questão das redes sociais, ela democratizou a informação, né? Eu ando com uma agenda bastante apertada e quando eu conversei com o pessoal aqui da minha participação, eu queria entender um pouquinho como que funcionava, qual que era a dinâmica aqui do programa e como que as coisas... Não, o apresentador vai pegar, vai ler as notícias. Eu falei, poxa, eu não estou lendo, não estou acompanhando. E o que que eu fiz? Eu abri, fui lá olhar, e aí você, sempre que você digita na internet uma notícia, ela é redirecionada para algum site. E aí o que acontece? Hoje as informações acontecendo. Eu falei, primeira coisa que vai ser discutida vai ser a questão do Moro. E aí, quando eu abri, já tinha inúmeras edições. E edições daquela, pessoal, que eu falo que a gente tem que acabar com isso. A questão o momento da disputa política acabou. Então tem aquele pessoal da direita que está na base do governo, editou a fala para que desse todo o crédito, toda a razão ao juiz Sérgio Moro. E o pessoal que está ali na oposição editou toda a fala do juiz, do ministro, e editou de forma com que colocasse de forma pejorativa, pesando, dizendo que ele errou, que ele cometeu crime, que ele estava se refutando a responder às indagações dos deputados. Então, eu acho que a gente precisa
ter... Foi um pouco de circo, na sua opinião? Um pouco não, foi muito. Foi muito, como nós discutimos anteriormente, nós precisamos avançar nessas questões. Então, essa decisão, para mim, é uma decisão acertada. Mas eu acho que precisa um pouco de responsabilidade de alguns jornalistas Cuidado com ao fake news, dar, né? ao dar a notícia. Porque, infelizmente, existe muita notícia, existe muito fake news. E aí eu vou falar de um caso de uma mulher que foi acusada lá no Guarujá de ter praticado violência contra o filho, tudo. E aí depois ela foi assassinada, ela foi linchada. A própria imprensa noticiou que ela agrediu, violentou a criança. E aí ela foi julgada pela sociedade, ela foi assassinada, ela foi espancada até a morte e depois a polícia, a perícia, disse que a mãe não tinha nada a ver com isso. E aí? Essa notícia, a vida dessa Foi mulher... aquele caso, será da mamadeira, deputado? Exato, Cocaína. a vida dessa mulher. Então, acho que nós precisamos de bons profissionais e eu acho que precisa ter, sim, aqui, como aqui nós temos, uma geradora de conteúdo que tenha responsabilidade com aquilo que faz. Ok. Vereadora Sandra Tadeu. Então, eu também tenho essa posição. Eu também concordo que a gente tem que ter livre, que a imprensa é livre, nós somos livres, vivemos uma democracia. Mas agora nós temos que ter essa democracia com responsabilidade. Porque muitas vezes, o que acontece? Você vê muitas notícias aí, ou falam mal desse, ou falam mal daquele, foi julgado, o cara roubou, o cara é corrupto, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois, prova-se tudo ao contrário. Aí você pede uma retratação pelos jornais. Aí sai uma linha. Sai 2 linhas. Então roda essa a pé. resposta teria que vir por lei igual A ofensa. à ofensa. A gente não pode permitir que Mas as já não é pessoas... assim hoje A em dia? lei Hoje é já é assim. assim. A lei é assim, A mas lei na não prática... é obedecida. assim. É, Não na é lei é obedecida. assim. É. Então, isso, e mais agora, nós estamos vivendo um momento pior ainda, com essa internet, com esses WhatsApp. Isso daí, toda hora a gente já não sabe quem é verdadeiro. Vocês Daqui a viram que pouco, o WhatsApp parou hoje, né? parou, ficou parado. Acho que era umas 7h30 quando voltou. Não tá ainda 7h30 ele 100%. Teve um problema, parece Tá um que vai dar hacker em massa aí. não. O Instagram também. Pode ser um ataque em massa Pode aí. ser, agora pode vai- ser. Instagram, YouTube. E na verdade, o que Facebook, acontece? Instagram, que é tudo mesmo dono, você já sabe, né, Ah, vereador? nem quero tudo saber mesmo- quem eu não. Mas na verdade nós estamos criando aí, vereador. nós Como é estamos que é? criando Facebook? pessoas mentiras. Facebook. Nós estamos criando pessoas que não são verdadeiras. Porque a população só gosta de ouvir o que ela quer ouvir. Então vem lá qualquer pessoa e fala assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, tá. Mas ninguém nem a conhece. Nem a conhece. Eu sou da velha política. Eu acho que como política eu sou vereadora. E vereador é o político mais próximo que o eleitor tem. Porque ele está sempre nas ruas, ele está nos mínimos, nos menores problemas do bairro, é o vereador que está lá. Agora eu pergunto, eu vou ficar só no meu aqui, tem essa praça, tem aquele buraco, tem não sei o que, não sei o que lá. Sabe, eu estou criando uma pessoa que não é verdadeira. Eu tenho que ser uma pessoa humana, que fale com o coração, que vai lá falar com o eleitor, porque daqui a pouco nós só estamos criando pessoas virtuais. Verdade, daqui a uns anos verdade só vai isso. ter virtual. Só O reconhece candidato pelas é redes virtual, sociais. É isso como mesmo. foi essa eleição agora. isso aí. E aí, o que a gente vê? Um congresso que mais parece nem vou falar o que parece, porque é uma bagunça danada, ninguém se entende, nem o próprio partido do presidente não sabe se vai votar Previdência, se está dividido, se não está dividido. Sabe, é um congresso que não se acha. Por quê? Porque criou-se uma política virtual que vão aparecer lá, porque vamos votar, vamos mudar. E até agora nós não mudamos nada. Continuamos no mesmo estágio que estávamos antes. Então a gente vai ter, eu falo isso sempre para as pessoas que eu converso, que eu estou sempre conversando, e hoje eu tenho a oportunidade de estar falando aqui, a gente precisa tomar muito cuidado com essas mídias sociais.
Vereadora, a senhora não é da velha política. A senhora é da política real. Do É a olho no olho. verdadeira, não é a velha política. Porque eu também não quero essa velha política antiga. A velha política morreu com um senhor. Não morreu, mas assim, ela foi fundada institucionalmente por um senhor que participava do Record de Notícias, que era o Roberto Cardoso Alves, o Robertão. Ah, sim, que ele conheci. dizia, é dando que se recebe. Então essa era a velha política, que nós estamos fora disso. Não, e a, essa e a é má senhora política. é da política Essa é real. má Isso não política. tá fazendo. Uma política Real, verdadeira. real, é isso Você mesmo. tem que falar ou sim ou não, É isso, você tem que olhando nos dizer, olhos. olhando nos olhos das pessoas. Olha lá, Eu queria fazer um adendo aqui. Essa questão de nova política, velha política, eu acho que... É simplesmente política, eu né, só acho que só no existe Congresso. Uma política. dois tipos de política. A política boa e a política ruim. Esse negócio tudo, de né? velho, novo, Como tudo. sabe? Como tudo. Não, o novo não fala de novo, que ele vai ter que É que o partido dele é quietinho novo. aqui. Não, mas Nós vamos chamar de só ouvindo recente. aqui, né? Recente. na boa política. Recente, essa política recente. Por favor. Eu acredito na boa política, aquela política que traz resultados, aquela política onde a dona de casa sente isso no seu dia a dia, o trabalhador sai todos os dias para trabalhar, volta, trabalha, ganha seu dinheiro honesto, sustenta a sua família. Essa é a boa política. Tem uma boa educação para os seus filhos, tem saúde, tem hospitais que não vai lá para passar vergonha, raiva, porque ninguém procura hospital, porque hoje eu não tenho o que fazer, eu vou procurar o hospital. Vai lá porque tá passando, tá com dor, tá passando necessidade e precisa estar lá. Então esse negócio de tem a nova política, não, existe a boa política e a política ruim. Para mim são as Só queria duas dizer uma noções de coisinha. política. Essa nova política que eu falo da velha política, a nova política que eu quero dizer é essa nova política virtual. Virtual, aí. que ninguém conhece o candidato, Que são só um ninguém monte de sabe ideias. nada Isso de já ninguém. é o nova jeito de se política. Essa apresentar, é né? má política. Não, Isso é uma pessoal, má política. Eu nem vou falar então, eu não vou falar. Fala. Eu quero ouvir você falar, verdade. Não, você sabe o que é? Às vezes você tem... Lúcio Maluf, a palavra é sua. Eu Não, não quis eu só falar. tô como mediador Olha. aqui. Se vocês me convidarem para um debate, eu falo. Então vai, Olha, a semana que vem. Aí a senhora aí- pode mediar aqui. que Aí você nós, acha? Você nós- sabe mediar, nós né? juntamos duas coisas que são interessantes, acabamos falando, começando pela fala de liberdade e censura, e fomos falando de política, que na verdade é quem organiza todo esse processo de liberdade ou não. Ou não. Liberdade sempre, para todos os níveis, todos os segmentos, não só para a imprensa. Quando todos os segmentos têm liberdade garantida institucionalmente, a imprensa também tem. Sim. Quando existem liberdades seletivas, muitos dos segmentos, inclusive a imprensa, perdem a liberdade. E a liberdade tem que ser da opinião, e não do direito econômico de ser dono da imprensa. Há uma diferença muito grande de liberdade de empreender, de ser o empreendedor da imprensa, e liberdade do articulista, do repórter, do jornalista, retratar o fato ou emitir opinião. Então nós precisamos fazer essa diferença que eu acho fundamental. Mas já que falamos, né, de política, boa ou má, eu acompanho o deputado Nakashima nessa questão. Na verdade, nós, desde a origem da política, né, da Grécia Antiga, né, e que surge em função das cidades, da necessidade de organizar as relações das pessoas com aglomerado urbano, né, com a tendência urbana, ela nunca mudou para ruim e velha, senão nós teríamos que condenar desde as suas origens. O que acontece são as temporariamente ocorrem distorções no exercício político, deixando a sua razão fundamental, que é a representação da população e a ação visando criar benefícios para a população, para transformar-se em organizador de benefício a pequenos grupos ou individualmente, para pessoas individuais. ok. Essa é a política que nós condenamos. Portanto, liberdade sempre e para todos os segmentos, censura nunca, e política, muita política bem feita. Chegou aqui uma mensagem dizendo o seguinte: boa noite. Questionada pelo grupo Bandeirantes se havia alguma ação contra Glyn, que é o representante do Intercept no Brasil, a nota foi lacônica. Não comentaremos sobre possíveis ações. Ou seja, não negaram a existência de perseguição ou retaliação contra o jornalista. Abraço a todos. Aproveito para parabenizar o deputado Nakashima pelo desempenho na Assembleia Legislativa. Obrigado. A mensagem está aqui do Carlos Jânio.
E o Jânio, porque o seu pai foi secretário do Jânio. Foi quando era prefeito. E o meu padrinho, o Fernando Mauro, também. Foi secretário de saúde dele. De saúde, né? Saúde na época, Era administração. É médico. Secretário Meu de padrinho, administração. Fernando Mauro. Começou assim. Chamava Fernando Só Mauro. tem Olha aí. veteranos aqui nessa mesa. Mas Eu sou o único. Nossa época. Ó, tem aqui algumas notícias. Falaram aqui do caso do Intercept. Tem até uma notícia que falam exatamente sobre isso, que é a eventual perseguição da Polícia Federal ao... Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É tanta propaganda desse... Como é que chama essa marca aqui? Caoa Sherry, né? Inclusive, pessoal, vocês podem mandar até uma propaganda pra gente, que todo dia que eu leio o jornal... Nossa, rapaz, esse Cherry aqui é o que tá mais, né? Interessante. Ah, bom, mas tem uma notícia boa aqui também, peraí. Essa não é que eu vou dando a notícia aqui, ó. Não, essa também é boa. Vocês lembram aí do caso dos laranjas do PSL? E esse sujeito do PSL... Então, eu sei que a senhora já viu a notícia, né? E esses laranjas do PSL eram de Minas Gerais, ligados ao atual ministro do Turismo, né? Uma parte, né? Tem A vários. acusação contra o ministro não tem substância, diz Bolsonaro. Olha aí. Não, né? O presidente diz que pode afastar o chefe do turismo caso o assessor preso o implique. Senão não vai tirar. O presidente Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que poderá afastar o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, caso seu assessor especial, indiciado pela PF, confirme a participação dele em esquema de candidaturas de laranjas no PSL, caso revelado pela Folha. Apesar de o ministro ter tido 3 auxiliares ou ex-auxiliares presos e de a PF ter identificado elementos de sua participação no esquema, Bolsonaro disse que não há ainda nada contra ele e que falta uma acusação, abre aspas, com substância, fecha aspas. Lúcio Maluf. Olha, está bastante divulgado essa questão de laranjas e tal. Nós, de toda forma, somos contrários a esse procedimento aí na questão de distribuição de verbas de campanha. Então, nós temos que combater esse processo de toda forma, né? Que é uma distorção da atividade política, né? E isso geralmente acontecendo em função da cota de mulheres que a legislação hoje protege a participação da mulher nas chapas. E só para registrar, nesse contexto que você está falando, a vereadora Sandra Tadeu não foi candidata só para preencher cota, não. Não, então... Não, Foi para de jeito disputar e nenhum. ganhar. A vereadora Sandra Tadeu é um exemplo da participação efetiva da mulher no na parlamento. política, Exatamente. da participação efetiva, como você diz, na política, e honra essa participação feminina. É desse jeito que nós queremos, todos nós, homens, todos queremos a mulher na política, participando dessa forma. Inclusive representando a maioria da população, né? Isso mesmo. Nós temos aí uma maioria da população. Então, Deputado, somos contra. isso mesmo. Deputado Melão, como é que você vê essa questão aí dos laranjas, do PSL, de Minas Gerais e a relação, eventual relação ou não, segundo o presidente, não há relação com o ministro do Turismo? Nova política, velha política, não vamos falar sobre isso. Vamos falar que simplesmente é a política de sempre. Vamos falar, até para não dar briga, vamos falar de boa política. Isso, Já é um consenso. Essa aí é boa ou ruim? Essa é uma péssima política. Mas nesse momento, péssimo, Fernando, atingimos um consenso aqui na mesa. Atingimos, Bom, foi agora é difícil, boa, hein? mas o Lúcio tem razão. Na verdade, até é bom uma O Lúcio oportunidade. tem razão. Tá? Já que acabei sendo indiretamente provocado, tal. Quando se fala em velha, nova política, na verdade foi uma É o necessidade de renovação, né, que a população sentiu, e da renovação de práticas antigas da má política que foram identificadas como velhas práticas. É o famoso toma lá da cá, entre outras coisas, corrupção, entre outras coisas que o Brasil está repleto, infelizmente, a nossa política muito mais. Mas, nessa questão, eu acredito que o ministro está sendo investigado. Cada vez, pelo que se percebe, as investigações avançando, ele está se complicando cada dia mais. Isso revelou um mal gerado, né? Eu falo porque o Novo, agora vou tomar a liberdade aqui de falar do meu partido também, nós não usamos o fundo eleitoral. Não usamos fundo eleitoral, não usamos o fundo partidário para nos manter. E esse foi um péssimo uso do fundo Partidário. eleitoral, né? E também tem essa questão de cotas,
da mulher, sou super a favor da mulher na política, e se incentive essa participação, que busquem boas mulheres para exercer a política. Falta, de fato, falta, a gente vê, eu vejo na Assembleia, vejo nas outras casas. Se incentive. Agora, quando você cria uma obrigação, igual essa lei que define que 1/3 obrigatoriamente teria que ser de um dos gêneros, justamente procurando promover a mulher, você quase gera situações, por exemplo, que a mulher poderia ter sido excluída. Tivemos uma situação, pra você ter uma ideia, lá no Alagoas, com uma candidata nossa do Novo, onde ela era a candidata mulher e não encontrava um outro candidato homem que permitisse a candidatura dela. Ou seja, uma lei que teria como objetivo beneficiar a mulher, dar o acesso à mulher, iria prejudicar ela. Porque, na verdade, a lei define que tem que ter 1/3 de um dos gêneros. Então, eu sou super a favor do incentivo. Agora, quando você cria a cota, você dá margem para esse tipo de extorsão e do mau uso de uma verba que é pública. Infelizmente, é muito pouco fiscalizada. Isso, para mim, é corrupção. Isso claramente é corrupção. Então, é uma prática, infelizmente, da má política que se revelou num sistema novo que foi o uso do fundo, né, o fundo eleitoral, que é dinheiro público financiando campanha. Ok. Vereadora Sandra Tadeu, a senhora podia montar uma chapa Só de e mulheres. colocar 1/3... Aí não pode, é proibido. 1/3 de homens. O que a senhora pensa disso, hein? Olha, nós tivemos participei de alguns eventos e tal, e no começo eu achava que nós, mulheres, teríamos que ter cotas, não do partido lá. Eu acho que por alguns anos, não sempre, mas as mulheres, elas teriam que ter um número maior dentro do legislativo. Gosto de mais assim. vagas para as mulheres, quer dizer? Sim, nós teríamos que ter. Eu não sou muito com cotas. No começo eu achava que a gente teria que, em vez de ter 30% antes desses recursos, porque nós tivemos um evento há uns anos atrás aqui na Fiesp, onde veio o Senado, veio todo... Tinha uma lei de uma deputada, não sei se ainda mantém essa lei, se ela se elegeu, do Amazonas, que ela fazia com que o Congresso, as casas legislativas, em vez de ser 30% 30% dentro do Congresso, independente dos votos que você tivesse, você estaria sendo prestigiada. Sim, sim. Porque, na verdade, tem muitas mulheres super competentes, mas que nunca elas vão conseguir chegar a se eleger. Primeiro, porque você tem recurso. Se você não tem recurso público, você tem que ter o seu próprio recurso, que você tem que ser uma pessoa com muito dinheiro, ou você vai ter que ter o recurso privado. O privado, a gente viu o que aconteceu aí. Mensalão e mais não sei o quê, caixa 1, caixa 2, a gente viu a bagunça. Aí fizeram essa opção. E, por eles acharem que nós não teríamos essa cota lá, eles acharam melhor que as mulheres teriam 5% do fundo partidário, até para as mulheres fazerem os seus trabalhos durante o seu mandato, ou durante os partidos, o grupo de mulheres, o grupo... Então, achou-se que as mulheres pudessem se ajudar com o recurso. O que aconteceu? As mulheres ganharam outro apelido. Mulher laranja. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Eu não quero dizer que eu sou melhor que os homens, nada disso. Eu acho que, nós, como tem alguns países da Europa, acho que a própria Argentina, 1h é 45 homens, 1h é 55. O sistema eleitoral é diferente. Mas nós temos que ter uma maioria. As mulheres, já foi comprovado estatisticamente, as mulheres que são prefeitas ou mulheres que foram governadoras... Menos envolvimento com corrupção. Tem menos corrupção. Elas têm são voltadas muito mais para a saúde, muito mais para o social. Né? Entende? Nós temos que ter esse equilíbrio dentro das casas legislativas, coisa que nós não temos. Nós aqui na Câmara somos em 10 vereadoras. E tem 55 cadeiras na capital. 55. Veja as principais comissões. Você pode olhar aí eu acho que a Assembleia também não é diferente. Eu fiquei muito feliz quando eu estive em Brasília há uns dias atrás, que a minha amiga Soraya, elas foram se juntando, as mulheres de
de qualquer partido. E ela se formou a primeira secretária do Congresso, contra até o próprio candidato que já estava, que os homens, lá, os partidos tinham apontado para aquele candidato. Mas elas, juntas, Conseguiram eleger. um trabalhinho de formiguinha, ela teve 315 votos. Elas iam pedir voto para os deputados? Ah, mas você sabe, hein? Ah, você sabe. E olha, até hoje, elas trabalham junto. A Soraya é do Rio. Acho que é. E ela, olha, é assim, Sandro. Quem está ligado na educação, nós precisamos. Então, vai 5 para o ministro da Educação. Então, elas estão se redividindo, vão em grupo trabalhar. É isso que as mulheres precisam, de união. E saber que nós mulheres somos capazes, temos capacidade. E, além disso, nós temos um coração, algo dentro do nosso coração. Não quero dizer que sou melhor que você, mas é diferente de vocês. Coração de mãe. É coração de mãe, a gente sabe como gera um bebê. Então, eu acho que nós temos esse dom para melhorar a situação desse país. Desculpe. É covardia. Não, a senhora já está apelando para a maternidade. Todos nós aqui vamos ficar de fora desse assunto. A senhora vai ganhar o debate aqui com os dois pés nas costas. Então eu vou passar agora a palavra para o deputado. Não, eu só quero dizer mais uma coisinha. Você veja, você viu o tamanho da notícia? Uma página inteira. Das laranjas? Das laranjas. Coisa. Que outra coisa para acabar com isso? Isso começou lá em janeiro, quando começou as eleições. O que devia ser feito? Então vamos investigar. Acabou o assunto aí. Jornais não publicam. Quando tiver o desfecho... A gente avisa. Está avisado, vamos caçar o ministro, vamos prender as mulheres, porque prendeu os meninos aí do ministro, soltaram os meninos de novo. E a gente fica nesse vai e volta, vai e volta. E os problemas importantes não são resolvidos. Márcio da Caixinha. Bom, essa questão dos laranjas aí, eu acho que está ajuizado, eu não tenho acompanhado muito, mas é um fato o que foi posto aqui por todos. Eu sou totalmente contrário à criação de cotas. E esse tipo de cota, a obrigatoriedade, ela é muito nociva, porque ela acaba obrigando, né? O ideal seria que as nossas chapas, ela fosse 100%, 90% preenchidas por mulheres que queiram participar da política. Que queiram realmente... meio a meio, né? Que a metade da população é masculina, metade é feminina. Não, as mulheres são a maioria. Nós somos a maioria. Mas a maioria é 51%. Não, mas eu dizer, mas a questão, Fernando, a questão da obrigatoriedade. Eu acho sim. As mulheres, elas, as que vêm para a política e desempenham o trabalho, elas têm feito trabalhos majestosos. São grandes mulheres. Eu tenho dentro do meu partido a Tabata Amaral, que é uma menina de 25 anos, é uma jovem que está lá trabalhando, militando muito na questão da educação. É uma menina preparada. E ela faz aquilo não porque ela veio para preencher a cota do partido. Ela veio porque ela sentiu o desejo nela e ela faz por amor. Ela trabalha muito. Ela é uma menina diferente. Falo menina pela idade, mas a deputada, né, Tabata, que me perdoe pelo menina, mas que ela nada, vem fazendo... Nós adoramos ser chamada por menina. Ela vem fazendo um trabalho muito bom. Se me chamar de menina, eu vou ficar feliz. Eu fui todo lado da menina, da vereadora, que também vem fazendo um grande trabalho. Tanto é que a senhora está há muitos anos na política, senão a própria sociedade já não teria reconduzido a senhora ao cargo. Então, é um bom trabalho. E eu acho que a obrigatoriedade acaba fazendo isso. Acaba gerando esse tipo gerando de isso. problema. O Ricardo, ele falou da questão de um caso lá, mas eu acho que não é obrigatório, né? Se não tiver um homem, tem que sair a mulher. É o contrário. Se não tiver a mulher, tem que sair 3. Porque a obrigatoriedade é de ter pelo menos os 30%. Mas nada não... É isso, na verdade, de um Mas nada não obriga que seja 70% mulher e 30% homem. Posso explicar? Não, na verdade, a lei foi criada, né, o que diz a lei?
que 30% da chapa tem que ser de um dos gêneros, para garantir o equilíbrio. Obviamente foi feita justamente porque tinha um desequilíbrio entre homens e mulheres, mas a lei fala de um dos gêneros. E aí aconteceu uma situação muito curiosa lá no Alagoas, que a gente só teve uma candidata deputada federal e não tinha um outro candidato homem. Então, como a lei diz que tem que ser 1/3 de um dos gêneros, ela que era mulher quase que não foi candidata. E se fosse um homem? E se E aí eu fosse um brinquei, homem, eu ia falei, ser 50% de cada gênero. Aí eu brinquei porque eu falei, uma lei que foi criada justamente para ajudar a mulher a incluir, quase que chega numa situação ali do Alagoas que atrapalha. Trazer um efeito contrário. Momentos finais. Só Quero uma agradecer questão, a todos. Só uma questão, Fernando. É uma questão só para esclarecimento. A lei fala em 30% da chapa. Se fosse 30% das vagas reservadas à mulher, diminuiria essa intensidade de laranjal. Porque quando você sim, não das coloca vagas, uma mulher, claro. você tem que tirar 2 homens. Sim, então sim, coloca-se mulheres só para preencher vaga. Né? Ok. Senhores, quero agradecer demais. É verdade. Quero pedir as suas considerações finais. Márcio Nakashima, 30 segundos. Bom, primeiro, obrigado a todos que teve a paciência de nos assistir aqui, nos acompanhar. Para mim, é a primeira vez que venho aqui, é um enorme prazer. Espero que seja a primeira de muitas, viu, Fernando? Me chame outras vezes. Já está convidado. Já está na lista, hein? Muito obrigado a todos. Parabéns, vereadora, Obrigada. pelo trabalho. Parabéns, deputado. Eu tenho acompanhado, nós conversamos muito. Temos alguns embates de pensamentos, mas sempre de forma muito respeitosa. Conversa. O deputado vem fazendo um excelente trabalho lá. Maluf, muito obrigado por tudo. E Fernando, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E queria pedir para que as pessoas me acompanhem o nosso trabalho, acompanhem lá na Assembleia Legislativa, no site da Assembleia e nas nossas mídias sociais aí, o que a gente vem fazendo como deputado. Ok. Muito obrigado. Lúcio Maluf, obrigado pela sua presença. Agradecer a atenção do telespectador, que a gente, pelas informações, está crescendo muito o número de espectadores desse programa de debate. Sem dúvida deve ser. Que só tem esse, né? Então. Mas e tem o mérito. Então Então, tem o falando, mérito e vai a vocês coragem aí. de editar, de colocar no ar. E não está na esse novela. tipo de Quem está programa. acompanhando agora não está na novela. Está na novela da vida real. Aquela que impacta o seu dia a dia, o seu bolso, a sua vida e a sua família. Então, isso é que nos faz, inclusive, ter uma expectativa altamente favorável do crescimento do bom debate na sociedade brasileira. Agradecer o fato de ter compartilhado com a vereadora Sandra, o deputado Nakashima e o deputado Melão sobre a sua liderança, Fernando Mauro. Obrigado. E mais um programa plural, democrático e, sobretudo, independente. Obrigado. Deputado Melão, suas considerações finais. 30 segundos? 30 segundos. Serei se for breve, então. possível. Primeiro, obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou, que não estava assistindo a novela, como foi bem Exatamente. mencionado. Tem muita Assistindo a novela da vida real aqui. Queria agradecer muito a Sandra, o Márcio, meu colega lá de Assembleia, que a gente, como mesmo mencionou, temos lá nossos embates no campo das ideias, mas sempre de forma muito respeitosa. O Márcio é um cara muito educado, defende com vigor as pautas dele, eu respeito muito. Queria agradecer o Lúcio aqui pelo grande debate aqui que nós tivemos e parabenizar você, Fernando, primeiro, por resgatar um modelo de programa que não existia mais. Estava me lembrando do Record e Notícias antigo, né? Final da década de 80, começo da década de 90, era um programa que fazia muito sucesso e até não sou hoje, dessa época, então até não posso hoje falar. encontro, também não sou, mas meu pai era. Então. Então, eu nem vou Mas falar até nada. hoje eu encontro um público muito cativo que relembra aquele programa. Eu me encarrego de conosco aqui. testemunhar. É verdade, para você ver o quanto faz falta esse tipo de programa na TV brasileira. Então, parabéns Muito aí obrigado. pela mediação. E olha, você sabe por que na conduzir nossa isso. época tinha também o Ferreira Neto e o diretor me prometeu que vai trazer o telefone vermelho do Ferreira Neto. Sandra Tadeu, obrigado. Bom, eu que agradeço a todos aqueles que nos ficaram conosco e não com a novela, ficaram com a novela real. Eu já me sinto aqui na sala da minha casa, Fernando, porque aqui é muito descontraído. Então manda um abraço pro deputado Jorge Tadeu, Vou está nos mandar, acompanhando. ele está nos assistindo lá em casa. Então eu tá. agradeço a oportunidade de estar conhecendo o Lúcio, o Ricardo, o Márcio e parabenizo também pelos seus trabalhos. E mais uma vez, obrigado. Espero que em breve a gente volte aqui para a gente contar
as coisas da vida. Vou ver se arrumo notícias novas pra senhora. Na sequência, você fica ligado na programação da Com Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.